bem, retomando a nossa aula de Direito Constitucional, estamos estudando a ordem social na Constituição e, especificamente, estávamos tratando acerca da Previdência Social. Fiquei, então, de elencar quais os benefícios da Previdência Social a Constituição especialmente estabelece. Começando, então, com a pensão por morte. A pensão por morte é paga aos dependentes do segurado. Então, eu sou segurado, tenho um dependente, e aí eu faleci. O meu dependente vai ter direito ao benefício chamado pensão por morte. Então, um conjunto de dependentes do segurado que vier a falecer vai ter o chamado benefício de pensão por morte. Agora, havendo mais de um fundamento de pensão, a pensão por morte será rateada entre todos aqueles que tenham direito. Vamos supor que tem 3 filhos, né? Então, a pensão é rateada entre todos aqueles que seriam os beneficiários, ou tecnicamente, os dependentes do segurado. O direito vai até os 21 anos, salvo se houver invalidez comprovada. O outro benefício da Previdência é o salário maternidade. Todos esses benefícios vão estar tratados em legislação específica, mas não é o nosso propósito aqui, né? Não, a gente não está estudando direito previdenciário, a gente só está passando pelos artigos constitucionais e enfocando o que é importante para a tua prova em constitucional. Então é importante você saber que existe um benefício previdenciário, não é assistencial, que é chamado de salário maternidade, que é pago à segurada empregada, pode ser também a trabalhadora avulsa que contribua, e atualmente, depois da PEC das domésticas, com a igualdade, não há que se falar mais em diferenciação. Então, empregada em sentido amplo, abrangendo as domésticas, e também a trabalhadora avulsa. Muito bem. Qual é o período? 28 dias antes do parto e 92 dias após o parto. Então, esse é o período de benefício previdenciário chamado de salário maternidade. Então, uma renda mensal que será paga para a mãe que deu à luz nesse período aí anterior ao parto, 28 dias, e posterior ao parto, 92 dias. Muito bem. Então, esse salário maternidade, ele é pago diretamente para a empregada ou trabalhadora avulsa pelo fato de ser segurada. Então, o fundamento do pagamento é o fato dela estar contribuindo para o sistema da Previdência Social. Também tem o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, também disciplinado em legislação especial, ele nada mais é do que um instituto que assegura que o indivíduo tem um tempo para se restabelecer no mercado de trabalho. Afinal de contas, todo mundo precisa do salário para subsistência, né? Todo mundo que é trabalhador, salvo as pessoas que têm o privilégio de não precisar, mas aqueles que trabalham e usam o dinheiro, fruto do seu trabalho, para a sua subsistência, se ficarem sem o seu emprego, farão como para manter as condições mínimas de sua existência. Então, o Estado banca o chamado seguro-desemprego, conforme estabelece expressamente o artigo 7º da Constituição. Agora, cuidado. O seguro-desemprego é pago somente no caso de demissão sem justa causa. Então, se a pessoa pediu para ir embora, ou seja, ela pediu demissão, ou ela foi demitida por justa causa, ela não tem direito ao seguro-desemprego. E, de novo, hein, seguro-desemprego pago àquele que contribui. Por isso que é tão importante o registro em carteira. Muito bem, a Constituição também estabelece a aposentadoria diferenciada ao setor privado, que é a chamada previdência privada, e estabelece regras específicas à aposentadoria dos docentes, ou seja, dos professores. Muito bem.
A Constituição vincula ainda a questão da idade para fins de concessão desses benefícios previdenciários. Então, as regras gerais estão estabelecidas no artigo 202 da Constituição, então a gente já saiu do artigo 201 e fomos já para o artigo 202, e o artigo 202 vai trazer essas questões mínimas para fins de concessão. Quais leis estabelecem especificamente a matéria, se você quiser em casa complementar o estudo? A chamada Lei de Custeio e Lei da Previdência, a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Então, são as duas leis responsáveis aí pelo sistema da Previdência Social. Muito bem, então, o artigo 202 da Constituição vai trazer quais são esses critérios mínimos para fins de concessão dos benefícios de ordem previdenciária. Só para vocês terem uma ideia, depois vocês vão dar uma relida nos dispositivos que a gente está passando, o que é mais importante para a prova. A Constituição estabelece 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher, ainda diferenciando em razão da idade, perdão, do tempo de contribuição também da idade, mas aqui no caso do que eu acabei de dizer, o tempo de contribuição entre homens e mulheres. Por quê? Porque a gente sabe, e não é mentira não, isso é uma questão científica, uma questão comprovada, que a mulher, ela envelhece mais cedo do que o homem. Então, ela não mantém as suas condições físicas plenas como o homem todo o período da sua vida. Por essa razão, em razão do biotipo feminino, da composição da mulher, e a gente tem que colocar num sistema generalizado, não é todo mundo, mas de forma genérica, sim, é que a mulher tem tanto um tempo de contribuição para o sistema menor, para fins de benefícios de aposentadoria, como também um período de idade, que a Constituição estabelece 65 para homem e 60 anos de idade para a mulher. Então, 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Ou o critério de idade, 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Agora, a Constituição também estabelece uma redução de 5 anos aos trabalhadores rurais. Por quê, gente? O trabalho no campo é muito mais pesado. Então, aqueles que trabalham no campo, economia artesanal, eles têm, sim, uma redução desse período. Então, para quem trabalha no campo, 60 anos homem, 55 anos a mulher. Ainda a Constituição também assegura aos professores, dá para entender. Depois que você vai ser professor, você entende porque que professor tem 5 anos de redução no período para se aposentar. É que é muito estressante a profissão de magistério. Só não sabe quem nunca foi. Faz um experimento, vai dar aula lá, principalmente em ensino fundamental, né, com as crianças, para você ver quanto que é bom aguentar 30 anos, né, as crianças numa escola. Realmente é uma função muito difícil, tem que gostar demais. De qualquer forma, redução. Então, se são 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher, aí reduz em 5. Então, são 30 para o homem e 25 para a mulher, se comprovado o magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, ou seja, graduação, faculdade não entra. Deveria ter uma emenda constitucional alterando, porque os alunos de graduação estão ficando igualzinhos os alunos de ensino fundamental. Gente, você não tem noção, né? É uma palhaçada. Eu falo às vezes, chamamos de tia. Chama a professora, ô tia, né? Ainda não se adaptaram à graduação. Agora, tirando a brincadeira de lado, a aposentadoria reduzida é para os docentes até o ensino médio. Muito bem. Então, o artigo 201, trazendo os critérios fundamentais, e o artigo 202, trazendo essa questão da aposentadoria do setor privado, que é um sistema de previdência privada. O que a gente recomenda hoje em dia, né? Não ficar refém aí dos mandos
da Previdência Social, né? Da decisão do Estado para esse fim. Não se esqueça, os benefícios da Previdência, da mesma forma que todos os benefícios da Seguridade Social, não podem ser inferiores a um salário mínimo. Okay? Então, não posso ter um regime inferior ao salário mínimo. Vamos falar um pouquinho da assistência social. A assistência social, então, ela é prestada somente àqueles que necessitem do auxílio do Estado, porque sozinha a situação está difícil. A pessoa não tem condições mínimas de se manter naquilo que é básico ao ser humano. Então, ela é prestada a todos aqueles que necessitem, independente de contribuição. E é exatamente aí que está a distinção entre previdência e assistência. A assistência, ela é não contributiva, é ajuda mesmo, é cuidado mesmo. Já a previdência nada mais é do que uma retribuição por uma contribuição feita ao sistema. Agora, não é poupança previdência não, hein? Cuidado. Porque hoje o que você paga em atividade custeia quem está aposentado hoje. Então, quem vai te custear quando você for aposentado é quem vai trabalhar naquela época. É por isso que a inversão da pirâmide, ter mais idosos e poucos jovens, quebra a previdência. Porque quem financia a previdência é um sistema de poupança, como acontece até na previdência privada, que é aquela ideia de que a pessoa guarda o dinheiro, depois ela pode resgatar, né? Tecnicamente, o banco usa o dinheiro, mas naquela ideia de cofrinho, que você está guardando, depois você tem direito a retribuir? Não. Na previdência do Estado, você paga hoje para custear quem está utilizando do serviço hoje. Então, quando você for se socorrer do sistema, alguém, quando estiver trabalhando também, espero que vá te bancar. Muito bem, então, a assistência, diferente da previdência, ela é prestada independente da contribuição em todas aquelas situações elencadas no artigo 203 da Constituição. Então, o artigo 203 que estabelece quais são as situações em que a assistência social irá intervir. Falamos aqui de crianças, idosos, famílias carentes, desempregados, pessoas portadoras de necessidades especiais sem recursos para sua subsistência, dentre outras possibilidades. A ideia básica da assistência é, grave isso, a pessoa, ela sozinha, não está conseguindo ter o mínimo para a sua subsistência e a subsistência da sua família. Para que elas vivam. Aquela coisa não tem um centavo, não tem nada, todo mundo desempregado. Ninguém consegue emprego, o chefe da família se acidentou, ele está na cama, não tem dinheiro. Vai passar fome? Não. Benefício da assistência social é exatamente para isso. É um recurso que o Estado tem para custear essas pessoas que estão em condição de miserabilidade. Muito bem. Então, estabelece expressamente o artigo 203, que a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, às crianças carentes, ao mercado de trabalho, à habitação, às pessoas portadoras de deficiência, que tecnicamente seriam as portadoras de necessidades especiais, e a pessoa que tenha deficiência e seja idoso e não possa, com seus próprios recursos, se subsistir, ou seja, condições de se manter, expressamente previsto no artigo 203 da Constituição. Então, cuidado, hein? O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, atualmente, ele ajuda no custeio da assistência social. E o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza foi criado pela Emenda 31 em 2000. E a previsão não se encontra exatamente no texto constitucional, mas no ADCT, nos atos de disposições constitucionais transitórias, e vai do artigo 79 ao artigo
83 do ADCT. Muito bem, encerrando então essa parte de Seguridade Social, eu quero alertar vocês. Não é aula de direito previdenciário, não é aula de alguma questão de ordem específica que a gente tem que adentrar as temáticas. Aqui é uma análise genérica. Então, o que eu recomendo que você faça? Gente, eu estou te apontando o que é mais importante, mas eu quero que você leia a Constituição. Gente, depois que você pega o hábito de ler a Constituição, é tão gostoso ler a Constituição. Por quê? Porque é cidadania, você aprende. Aí você vê uma pessoa lá e fala assim, nossa, mas aquilo está errado. O brasileiro é passado para trás porque não sabe dos seus direitos. É a ignorância, o desconhecimento. Então, uma questão de cidadania também a leitura da Constituição. Quanto mais no aspecto da ordem social, tão fundamental, esse núcleo tão intangível da Constituição no sentido de preservação das pessoas no seio social. A Constituição também, no título que trata da ordem social, vai falar do meio ambiente. E é interessante que o artigo 225 da Constituição, que vai tratar do meio ambiente, é um dispositivo que tem por propósito proteger algo que não diz respeito ao indivíduo, só ao Estado ou a um grupo de pessoas. Diz respeito simplesmente a todos, inclusive além de nossas fronteiras. Então, na verdade, o direito ambiental é nada mais do que um direito de ordem difusa, ou seja, a proteção de um direito que é de todos, mas de ninguém, singular ou individualmente. A Constituição, então, assegura, no artigo 225, que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vocês sabem que vocês vão até achar que é uma bobagem, vão achar meio ridícula, mas todas as vezes que eu vejo aqueles derramamentos de óleo ou essas tragédias naturais, me dá uma vontade de chorar, às vezes eu até choro, vou até contar a verdade. Eu falo assim, que tristeza, né? Que os animais morrendo, aquele óleo, né? Aqueles peixes boiando, animais às vezes que estão em risco de extinção, é tão triste, é tão irreparável isso, né? E é um direito tão nosso, afeta tanto a nós, não afeta só a mim, afeta a todos. Então, o meio ambiente é um tema muito fundamental, até porque se não existir o planeta, acabou o ser humano. Então, a gente depende do planeta, a gente depende do meio ambiente, e é na década de 90, efetivamente, que a ecologia começa a ganhar seu espaço, começa a ter proteção, começa a ter importância pelos estados, aquela Eco 92, lá no início da década de 90, que reforçava o compromisso dos estados quanto às questões de ordem ambiental, né? Então, acontece um tsunami lá no Japão, lembra do vazamento de Fukushima? Atinge o Brasil, atinge os Estados Unidos, atinge a Europa, atinge o mundo inteiro. Todos nós estaremos, sem dúvida nenhuma, prejudicados. Mas no Brasil, o nosso Constituinte, o nosso Estado garante a todos os brasileiros o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é, inclusive, um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A gente sabe que quanto melhor o meio ambiente, melhor a saúde das pessoas que ali habitam. E é dever do poder público, é uma obrigação do poder público, mas não só dele, da coletividade, a defesa e a preservação do meio ambiente. Para nós que estamos vivos, mas para todos aqueles que vão nascer, ou seja, para as presentes e para as futuras gerações. Aí não adianta você reivindicar qualquer coisa, o meio ambiente, o gás carbônico, e sai daqui, abre a bala e joga o papel no chão. Não pode, gente. Mas é um papelzinho. Não é um papelzinho. Se todo mundo tiver esse comportamento, o Estado não consegue dar conta de manter o meio ambiente do jeito que precisa, né? Engraçado que todas as vezes que tem uma grande enchente, alguma coisa nas grandes cidades, vem as pessoas falando, o poder público não faz o que tem que fazer, porque a prefeitura não toma as providências, que o governo não quer saber de nada, abandona a gente, porque é pobre. Aquele discurso, né? Aquele senso comum. Só que quando vai ver, não é que o Estado não fez a sua atitude, não tomou a sua obrigação, não tomou a sua responsabilidade. Vai ver lá, tinha uma semana antes, o Estado tinha limpado
spa do córrego. O problema é que as pessoas jogam sofá, geladeira, é lixo, é esgoto, é tudo, né, no córrego. Aí quando chove, não tem como. Quer dizer, as pessoas, infelizmente, não estão educadas ainda o suficiente para contribuir na medida que nós precisamos para um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito bem, então não se esqueça, a defesa ambiental é para nós, mas também para aqueles que virão. Muito bem, então, a natureza jurídica do meio ambiente na Constituição é de bem de uso comum do povo, ou seja, aquele bem que não é de ninguém individualmente, mas é da coletividade como um todo. E que é essencial à sadia qualidade de vida. Às vezes você vai fora do país, em algumas cidades bem desenvolvidas, aí você vê aquela cidade limpa, aqueles parques maravilhosos, aquelas árvores. Você fala, meu Deus do céu, que gostoso ficar aqui, que delícia respirar. Eu que moro em São Paulo, quando eu respiro, né, a gente quase morre com aquele ar paulistano. Quem vem de fora que entende quanto que o paulistano sofre com aquele ar poluído. E é engraçado que, assim, as pessoas que vivem nesses lugares, você que está me assistindo, que vive numa cidade pequenininha, do interior do Brasil, eu tenho certeza que você tem uma melhor qualidade de vida do que as pessoas que vivem nos grandes centros. Eu sei como que funciona, né? Então, quanto melhor o meio ambiente, sem dúvida nenhuma, melhor, por consequência, a qualidade de vida. Muito bem, observações importantes ligadas ao meio ambiente. Primeiro, todo tipo de degradação, exploração indevida ou dano efetivo ao meio ambiente, conforme expressamente estabelecido pela Constituição, gera a chamada responsabilidade objetiva. O que significa responsabilidade objetiva? Significa que vai responder pelo dano independente de culpa. E aqui, literalmente, é independente de culpa, porque para os estudiosos do direito ambiental, a teoria da responsabilidade objetiva em direito ambiental é a chamada teoria do risco integral. Ou seja, aquele que atua, seja o setor público, seja o privado, e por uma conduta que praticou causa um dano ambiental, ele tem a obrigação integral de reparar. Mas não foi culpa minha. Não interessa, não se analisa a culpa. Ah, mas eu vou provar que é um caso fortuito, força maior. É aí que está a sacada. Anota aí. Na responsabilidade objetiva ambiental, não existe as excludentes de responsabilidade, que são caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, ok? É a responsabilidade objetiva na modalidade risco integral. Não interessa por que aconteceu, interessa que degradou e agora vai ter que reparar. Outra questão importante, se for cair alguma questão de meio ambiente, a probabilidade é de 80% que caia exatamente o que eu vou explicar agora. Quais são as áreas do país especialmente preservadas pela Constituição? Anotem. Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Vou repetir. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Todas essas regiões são patrimônio nacional e a sua utilização far-se-á na forma da lei, nas condições que a lei estabelecer e devem ser preservadas de uma forma extremamente cuidadosa. Então, a Constituição, ela protege de uma forma muito mais
cuidadosa, muito mais, digamos assim, assistencial essas regiões. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a zona costeira. São 5 as regiões e o uso de recursos minerais, inclusive nessas regiões, disciplinados por lei, limitado. Então, tem uma série de limitações estabelecidas na legislação infraconstitucional. Outra observação importante ligada à questão do meio ambiente na Constituição. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. O que significa? O Estado não pode abrir mão dessas áreas que sejam necessárias à preservação de um ecossistema natural, né? Qualquer que seja, de qualquer natureza, o Estado não pode dispor dessa área. O que eu recomendo, que é importante? Que você dê uma lida também no artigo 225. E aí você vai observar que no artigo 225 vai ter a questão que a gente falou da esfera de proteção, vai ter a natureza do meio ambiente, vai ter a responsabilidade. Você vai ver no 225 que, além dessa questão, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa somente na mata, nos animais, mas tem que pensar também no patrimônio genético. E o patrimônio genético também está inserido na proteção ambiental. E interessante, previsto expressamente também na Constituição. A questão das atividades nucleares, que o exercício vai ter que ser feito para fins de atendimento ao bem maior, que é o meio ambiente, nunca para fins de degradação. E essa responsabilidade do Estado em todas as suas esferas, fauna, flora, a questão genética, a questão ecológica, todas elas abrangidas pelo artigo 225 da Constituição. Agora, não se esqueça, o mais importante, efetivamente, são as áreas protegidas no 225. Vamos falar um pouquinho agora da família, criança, adolescente, jovem e idoso. A Constituição, então, vai trazer as diretrizes fundamentais acerca da família, criança e adolescente e o idoso. Muito bem. Quanto à família, a Constituição, no artigo 226, vai trazer uma proteção especial a esta entidade. Tecnicamente, a família não é pessoa, mas ela é uma realidade social. Então, pessoa para fins de direito, tá? A família, você não aciona a família, você aciona as pessoas da família. Então, não é pessoa no sentido jurídico, mas essa realidade família deve ser, sim, protegida pelo Estado. Então, a família, ela detém proteção especial pela Constituição. E, como consequência, o casamento também. E é exatamente nessa linha de raciocínio que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo a Constituição prevendo que o casamento é a união entre homem e mulher, e não homem, mulher, mulher. O que tem que ter? Uma alteração constitucional, uma emenda, para fim de colocar que o casamento é a união entre pessoas. Inclusive, já tem os que defendem que deve ser estabelecido assim: casamento é a união entre duas ou mais pessoas, né? Que aí já abarca toda e qualquer situação. Agora, tirando a brincadeira, que não é brincadeira, é verdade, tem gente que defende, a questão é que o Supremo deu uma interpretação, estendeu a aplicabilidade da previsão do casamento às pessoas do mesmo sexo, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e até numa questão valorativa do propósito do Constituinte acerca da proteção da família. Outra questão importante: família no direito brasileiro não tem mais a conotação que já teve lá atrás, inclusive quando da promulgação da Constituição. Aquele modelo tradicional pai, mãe e filhos, ele existe, mas ele não é o único modelo de família possível e protegido. Nós podemos ter família
2 mulheres com filhos, 2 homens com filhos. Pode ser uma família que tem a tia com a sobrinha, a avó com os netos, pessoas que muitos anos, há longos anos, vivem juntas, então criaram esse laço, mesmo sem ter uma relação afetiva, uma questão sexual. Então, hoje, há a possibilidade de tudo, né? Famílias que são constituídas com base em famílias que dissolveram, que é a chamada família mosaico, né? A mulher se separa, o homem se separa, e aí eles formam uma nova família e traz os seus próprios filhos. Então, todas essas realidades, todas as realidades possíveis de família hoje, no intuito de preservação desta entidade, dessa realidade social que é tão importante ao Estado, tem sim essa preservação pelo artigo 226 da Constituição. Então, ao mesmo tempo que a Constituição estabelece a previsão do casamento civil, não é religioso, a gente não pode impor o casamento a nenhuma religião. O casamento civil, também a Constituição prevê expressamente o divórcio. Fala, professora, eu vou me separar. Vou entrar lá no seu site, www.amandaalmozara.com.br. Quero ver o que eu faço para me divorciar. Tem um monte de material lá. Aí você fala, não, professor, eu quero me separar. Separar, você não vai se separar. Como não vai se separar? Porque a emenda 66 extinguiu a separação do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, hoje somente existe a previsão do divórcio no texto da Constituição. Então, questões pontuais acerca da família. Família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado em todas as suas conotações, e não só aquela conotação tradicional. O casamento é preservado e, atualmente, a extensão do casamento também a pessoas do mesmo sexo. A Constituição também estabelece a proteção às uniões, entre aspas, informais, aquelas que não documentam a união das pessoas de fato, que é chamada união estável. Então, foi aqui que o Supremo deu a possibilidade, né, do casamento, porque reconhece a união estável, então converte a união estável em divórcio, e por isso a possibilidade. A Constituição ainda estabelece que o casamento civil é gratuito, a sua celebração é gratuita, para que as pessoas que não pudessem ter condições de bancá-los tivessem o seu acesso. E também a Constituição, de qualquer forma, reconhece o casamento religioso e autoriza que o casamento feito nos moldes que determina o Código Civil possa ser validado pelo Estado com a emissão da certidão de casamento, mesmo sendo feito somente num estabelecimento religioso. Muito bem. Outra questão importante é que a Constituição não distinguiu mais a questão do pátrio poder, do poder do pai. Agora não é mais pátrio poder, é poder familiar, porque a mulher e o homem conjuntamente têm o mesmo dever na sociedade conjugal. Ambos igualmente exercem direitos e deveres no casamento. Então, não é só de um, não, né? Não é só um que tem direito e o outro que só tem dever. São ambos que têm, então, essa participação. Toda a análise da família na Constituição e na legislação atualmente é pautada na ideia da dignidade da pessoa humana. Com relação à criança e adolescente, artigo 227 a 229. A criança e o adolescente também têm uma especial proteção do texto constitucional, tendo em vista a questão da formação, da condição de desenvolvimento que eles se encontram. E as crianças e os adolescentes, por estarem nessa condição de vulnerabilidade e de desenvolvimento, necessitam dessa especial atenção do Estado. Então, tem preferências, tem direitos específicos, como, por exemplo, a questão da educação, o acesso à educação, o direito de ter a família, o direito de ter a convivência, o direito de ter lazer,
o direito de ter um tratamento diferenciado caso eventualmente pratique algo que socialmente não é aceito. É por isso que adolescente não pratica crime, pratica ato infracional. Por mais que a gente tenha as críticas sociais quanto ao tema, o intuito é muito, muito bom, que é a preservação dessa fase da vida em que a pessoa ainda está em formação. Cuidado, criança 12 anos incompleto. Até 12 anos incompleto, eu tenho a criança. Entre 12 anos completo até 18 anos incompleto, eu tenho o adolescente. Então, a Constituição estabelece direitos previdenciários, direitos trabalhistas, direito de acesso à escola, garantia de tratamento diferenciado, obediência a tratamentos favorecidos, abreviados, em razão dessa condição em desenvolvimento, que se demorar muito, a criança já cresceu, o adolescente já virou adulto, então não tem mais o sentido. Agora, para finalizar essa questão, depois eu quero que você leia o 227, que vai falar do adolescente, vai trazer aplicação de recursos na área, proteção. É importante que você saiba que, na questão do adolescente, fugiu o que eu ia dizer. O que eu ia dizer? Perdão, gente. Lembrei. É importante a gente saber que, na questão do adolescente, há uma proteção especial quanto à relação do trabalho. Então, é possível que o adolescente trabalhe? O adolescente, sim. Criança, nunca. Professora, mas não é melhor trabalhar do que ficar na rua? Até seria, né? Mas o intuito é preservar, na maior medida, essa condição em desenvolvimento da criança e essa fase em que ela se encontra. Então, o trabalho do menor, ele está regrado pela Constituição da seguinte forma: entre 14 e 16, ele pode exercer o trabalho na condição de aprendiz. Entre 16 e 18, ele pode trabalhar normalmente, todavia, ele não pode trabalhar em trabalho noturno, insalubre ou penoso, por expressa limitação constitucional. E para a gente encerrar essa análise geral, o 230, que vai falar do idoso. O idoso, que no Brasil ele tem uma proteção muito diferenciada. Por quê? Porque é uma questão social, que o idoso ele é excluído, ele é destratado no seio social brasileiro. É verdade, né? Você pega a cultura japonesa, por exemplo, cultura japonesa, os idosos são mais do que respeitados na sociedade. E é interessante que fora do país, por exemplo, dos países europeus, os idosos não têm preferência, não têm direito à fila própria, né? Por quê? Porque o contexto social daquela sociedade é diferente. No Brasil, quem rege a questão do idoso hoje, além da Constituição, é o chamado Estatuto do Idoso, uma lei de 2003 que visa dar direitos mínimos às pessoas que tenham uma idade avançada. Muito bem. A Constituição estabelece, então, que idoso é o maior de 65 anos de idade e é garantido aos maiores de 65 anos de idade o acesso aos transportes públicos coletivos gratuito. Então, aos maiores de 65 anos de idade é garantida a gratuidade dos transportes. Agora, cuidado, porque para fins do Estatuto do Idoso, a idade é de 60 anos. Então, a Constituição estabelece 65 anos, mas o Estatuto do Idoso ampliou a proteção para 60 anos de idade, ok? Vamos encerrando essa aula por aqui e a gente dá continuidade à nossa aula em outra oportunidade. Até mais!